satisfatório e prazeroso, não só uma obrigação do seu dia. Nossa, tem que acordar, tem que ir pro trabalho, putz, que saco. Não, pô, o que que eu posso desenvolver hoje? Como que a gente pode melhorar isso aqui? Vocês têm E pensado assim também? Eu sim, penso assim com constância, O tempo cara. inteiro, cara. Tipo, o tempo todo eu falo... ontem eu fui tomar um café da tarde com a minha mãe, trabalhando aqui no celular, ela falando umas coisas, mas só um minutinho, guardei o celular, ela falou, eu falo com você a hora que para de trabalhar. Eu falei, mãe, não paro de trabalhar nunca. Ela falou, não, mas você só trabalha. Eu falei, mãe, eu não tô reclamando, eu estou pedindo pra trabalhar. Eu que estou correndo atrás do trabalho, né? Então, eu vejo isso também. E vocês também estão sentindo isso? Vocês pensam igual? Cara, com certeza. Tem várias vezes que a gente tá fazendo alguma coisa que eu e o Gusson, a gente se une e fala, pô, será que não tem alguma outra maneira de fazer isso daqui, de vamos melhorar isso. otimizar, de melhorar isso aqui, de ajudar o cara com tal coisa que a gente pode Isso é criar foda. de produto, que a gente pode criar de projeto, é o tempo inteiro pensando nesse tipo de coisa. Então fica pipocando a cabeça várias vezes. É isso, cara, é isso que a gente procura. A gente procura, quanto mais pessoas pensando ao mesmo tempo como não cometer os mesmos erros, como tirar os riscos e aumentar os retornos. Eu acho que é isso aqui que faz o nosso negócio ficar tão frutífero, como você falou. Com certeza. Né? Eu acho que foi uma boa palavra que você utilizou. Eu separei algumas outras perguntas aqui para vocês. Onde vocês querem chegar com a franquia? Qual que é a meta pessoal de cada um de vocês e qual a meta que vocês estabeleceram como franquia? Quer começar? Pode começar. Cara, a gente tá fazendo várias modelações de cenários diferentes, inclusive a gente fez um ontem junto com o Gabriel. A gente vai pensando em como estruturar da melhor maneira possível em questão de contratação, quantas pessoas tem que ter para atender tantos clientes. Então, a gente está com uma visão, acho que eu cheguei a pensar mais em curto prazo, então 6 meses, assim como a gente estaria. E uma coisa que veio na minha cabeça muito, assim, que a gente, acho que vai, já falando um pouco até de estratégia que a gente quer utilizar, são pessoas júniores, né, que a gente consiga implementar toda essa cultura de scholarship, de ensinar a pessoa o que a gente está fazendo de processo inteiro dentro da Vendex. Então, a curto prazo, eu acho que essa é a nossa principal visão, formar pessoas que queiram instalar do nosso lado para o crescimento da nossa franquia, porque a gente está começando, e mostrar e tentar apresentar essa perspectiva para essa pessoa também, como extremamente vantajoso para ela crescer ao nosso lado. E a longo prazo, cara, é uma coisa que o Gusson já falou e que a gente vai tentar lutar bastante para ser sempre a franquia número 1. Exato. Eu acho que é isso que a gente tem de visão. Sempre a franquia número 1, não de começar, mas de sempre estar lá entre as melhores, cara. Isso, ser a primeira não só em ordem cronológica, né? Em resultados também. A gente sabe que vem coisa boa, nova por aí. A ideia da Vendex é estar sempre crescendo, então a gente espera que a gente não seja a única franquia, mas sim uma dentre muitas. Obviamente a gente também torce pelo sucesso de todas as outras, Com certeza. mas trabalhando sempre para ser a melhor, né? Dando o nosso máximo, desenvolvendo. Eu acho que dentro uma métrica que a gente está tentando pensar uma estratégia legal para implementar, seria de como ter o maior faturamento por colaborador. Então, como que a gente pode extrair o máximo daquele funcionário, obviamente não de uma forma que ele fique exausto, nada disso, porque eu acho que, até pegando um gancho no que você falou na pergunta passada, o trabalhar muito não significa necessariamente trabalhar muitas horas. Eu acho que o trabalhar muito diz muito mais sobre resultado. Então, como que a gente pode fazer esse colaborador trazer o melhor resultado e, consequentemente, se desenvolver cada vez mais? Que tecnologia que a gente pode implementar? Então, a gente já estava até conversando nisso. A gente pretende que a nossa franquia seja um modelo de referência de implementação de tecnologia. Então, acho que, talvez, como empresa, talvez esse seja o nosso principal foco. Cara, é o famoso não bata ponto, bata metas, né? Exato. A gente tem essa cultura aqui dentro e a gente... Vou falar um pouquinho de cultura já, mas antes eu só queria falar, rapaziada, eu tô muito feliz com vocês. Foi uma escolha animal. Obrigado por fazer parte do nosso projeto. Boa. Porque o que você acabou de falar de trazer o maior retorno por colaborador. A gente chama de investidor aqui, o pessoal, os nossos colaboradores a gente chama de investidor, tá? Então, toda vez que eu falo de investidor, eu tô falando de colaborador. Então, trazer o maior retorno por investidor. E é a mesma cabeça que eu tenho com as franquias. Trazer o maior retorno possível, porque isso não vai ficar pra gente. A gente pega esse dinheiro, reinveste em P&D, reinveste em outras coisas para trazer uma franquia. Por exemplo, a próxima, talvez, ela é interna Magalu.
ao conhecimento interno que ela vai trazer, o destravar, ela vai destravar muito o caminho ali dentro. Um outro possível também, que é o El, que você já sabe, que um dia a gente pode trazer ele aqui, ele já tem 50 clientes. Então, a gente vai pegando as melhores bagagens de cada uma das franquias e explodindo pro todo, para cada vez a gente ficar melhor e o processo reduzir cada vez mais, né? A gente tem aí todos os indicadores, indicador de churn, indicador de vários. Então, a gente pega a melhor franquia. Cara, eles têm o menor churn. Por quê? Vamos lá, vamos olhar, vamos extrair a função e colocar um para cada um. Se vocês estão falando que vocês serão a de tecnologia número 1, a gente vai chupinhar tudo que vocês têm lá dentro, tudo que vocês têm de tecnologia e vai explodir para todo mundo e vice-versa. Essa é a lógica da coisa. Somar esforços, né? É isso aí, somar esforços total. Bom, vamos lá. Cara, de todo o processo que vocês passaram até aqui, o Fernando falou que a cultura, o Coquinho falou que a cultura foi um dos principais, como é que eu posso chamar isso? Motivos para a mudança? Um dos principais motivos para sua mudança. Eu sempre falo, até falei essa frase lá no nosso evento, que a cultura ela sempre existe. A diferença é que a empresa não tomava o controle da cultura, a narrativa da cultura, e é o que a gente faz. A gente fala em cultura o tempo todo. Eu até falo uma frase bem forte, que eu vou até repetir ela aqui. Se não tivesse missa todo domingo, talvez nem Deus se acreditaria. Então, um negócio você precisa bater. Até na religião, que é um negócio muito maior, você precisa bater com constância. A cultura é igual. A gente bate a cultura no símbolo da camiseta, a gente bate nas falas que a gente faz, nas frases que a gente prega, nos eventos que a gente faz. Isso aqui também é um evento de cultura, tudo é um pouquinho de evento de cultura. Qual é a principal diferença da cultura que você teve até então, dos lugares que você disse que não tinha, entre aspas, uma cultura, mas eles tinham, né, só não controlavam, e a nossa? E você também, Vinícius, o que você entende da nossa cultura? Qual é a melhor parte da nossa cultura? Eu acho que vale só um ponto aqui interessante, é que o Fernando vai dar uma visão. Ele já trabalhou na iniciativa privada também, né, Fernando? Já trabalhei também. Mas ele passou bastante tempo na iniciativa pública, e você vai ver que... Boa, fala ele da pública e você vai para a privada. Eu acho que isso é interessante, porque a gente tem, às vezes, essa visão de que a iniciativa pública ela é deficiente nesse aspecto, e né? Ele vai poder falar muito melhor do que eu, mas a iniciativa privada também é. Então, não é só uma questão da iniciativa pública, iniciativa privada, é uma questão de gestão e o controle justamente da narrativa. Vou até abrir espaço agora para ele falar, mas vocês vão ver que não é um problema único exclusivamente do Estado, não. Não. É um problema geral mesmo. Acho que tem muitas empresas que focam muito em cultura, tem várias, e as que não focam, elas estão perdendo uma ferramenta enorme dentro, assim, de toda a indústria que eles têm. Porque é muito importante você bater cultura, como o Gabriel já falou. Então, assim, quando eu penso em duas coisas principais, que eu acho que eu já comentei com vocês em outros momentos também, mas tem uma cultura que eu acho muito legal na Vendex, que é o antigo no eggs, né? Então, sem ovos, sem pisar em ovos, porque o que acontece lá no Estado, né? Que é um pouco diferente da iniciativa privada. Você tem várias pessoas, tem vários modelos de contratação, o mais famoso é o concurso público, né? Então, você tem pessoas que estão lá e ela só vai sair daquele estado, daquela vaga, ou se ela quiser, ou se acontecer uma coisa catastrófica geral que ela fizer, cara. Ou seja, ela sempre vai estar lá, sempre. Independente se ela teve um bom resultado, se ela teve um péssimo resultado. E você tem as contratações também por temporárias, que são, inclusive, 70%, 66% mais ou menos das contratações da SEDUC, que é o órgão que cuida da educação aqui do estado de São Paulo, são contratos temporários. Então, o que acontecia muito lá que eu sentia? Você tinha as pessoas da gestão, então diretores, coordenadores, não era só de uma escola, isso daqui eu tô falando de todas, não só do ano passado. Todos concursados. E você tinha todos os professores não concursados. 1 ou 2 ou 3, no máximo, de uma escola com 20 professores que tinham concursados. Eles tinham medo de demissão em algum momento? Não. Esses caras, eles falavam, tipo, aconteceu alguma coisa errada na escola, essa pessoa, ela tinha peito para chegar e falar, ó, isso aqui eu não concordo, e não tinha medo. O restante, esses 17, tem uma parte tão autoritária que eu vi no estado, que as pessoas ficam quietas, cara. Elas ficam com tanto medo de falar alguma coisa e ter alguém que é concursado e ela não, e ser demitida e perder aquele vínculo que eu falei pra vocês. Não é às vezes que ela queria, foi a oportunidade que ela teve de estar lá dentro. Então, acabava pisando muito em ovos, que era o que a gente não faz aqui. Tudo que acontecia, você via as pessoas comentando que tinha alguma coisa errada, chegava na reunião, todo mundo quieto.
Daí, próxima coisa, também acontecendo um monte de coisa Que merda, hein? errada, todo mundo quieto. Por quê? As pessoas pisam em ovos constantemente. Pelo menos onde eu trabalhei em mais de 7, 8 escolas públicas, todo mundo pisando em ovos o tempo inteiro, cara. Ou seja, como que você melhora as coisas se você não pode falar o que tá errado? Ou o que você acha que tá errado? Né? E daí a gente tem aqui também uma outra cultura que é sem reclamações, mas não é bem esse sem reclamações. Você pode reclamar, mas acontecia muito o que lá no estado? Muita reclamação, dá uma alternativa aí. Como que a gente soluciona? Não Nada sei. propositivo, né? Não sei. Nada propositivo. Então você tem pessoas que pisam em ovos e quando elas reclamam, elas não dão soluções. Você tem uma coisa extremamente ineficiente, cara. Extremamente ineficiente. Então essas duas coisas pegam muito pra mim. Essas são duas culturas que a gente tem aqui, né? Sem reclamações. Ela é pra ser forte, que é... Você pode reclamar, Com certeza. só que não é uma reclamação por reclamação. Exato. É um apontamento do que está errado pra gente consertar junto. Perfeito. Esse é o ponto. Então, reclame, traga uma solução, mesmo que seja uma merda de solução, traga uma solução pra gente discutir. Exato. E ter todo esse processo. E daí o que acontecia? As pessoas acabavam elas separavam muito essa parte pessoal e profissional. Então, por exemplo, dentro do ambiente da escola, aconteceu um monte de coisa bizarra. Pô, a gente não pode discutir isso sem levar pro pessoal. Eu vou ficar magoado com você. Não, para com isso, cara. Todo mundo aqui tem mais... É adulto, né? Todo mundo é adulto. Exato. Vocês vão ficar com, sei lá, com frescura, com mimimi, só porque alguma pessoa falou uma coisa e você não concorda? Não existe isso. Cara, acho que eu vou... Ô, Rafa, até o meu sócio tá aqui me ouvindo. Quantas vezes a gente se estapeou, se bateu e tudo bem. Acabou, isso. Tudo bem, porque a gente não tá... Exatamente. Eu não tô apontando que você é um merda, não é isso. Cara. Isso aqui tá ruim. Exato. Não é você que é ruim. Exatamente. Vamos consertar junto. Vamos em grupo, enquanto mais pessoas pensando, né? Como já diria até o filósofo, que eu esqueci qual que é. O conhecimento está disperso pela sociedade. Então, cada um vai ter um conhecimento que juntos vamos ajudar a reduzir o risco e aumentar o retorno. É o que você falou. A gente não pisa em ovos aqui. Inclusive, quando a gente quer falar alguma coisa mais áspera, a gente fala no eggs. Ó, momento no eggs. A pessoa para, entende que não é no coração dela e a gente senta a porrada. É isso, cara. É isso. E você, Gustavo? Foi até uma coisa legal que você conversou, porque o Guilherme, né, também que não tá presente aqui, também é amigo de escola nossa, também faz 20 anos que a gente se conhece, né? Então, além de a gente já ter essa liberdade naturalmente, essa filosofia, essa cultura, ela se implementou de uma forma tão forte que ele até falou pra mim, antes de a gente entrar até na Vendex, que ele falou assim, cara, eu queria uma vez que você visse eu discutir com o Castro. Nós se bate. Aí eu falei, é mesmo, mas por quê? Aí ele falou, cara, pra você ver que a gente bate boca feio mesmo, acabou aquilo, de boa, depois a gente sai, às vezes dá um pulo até no collab, vai tomar uma cerveja, tá tudo certo. Trocou o assunto na hora, cara. Não tem a gente problema, se bate entendeu? mesmo. No começo, ainda, né? Eu conheço meu sócio há muitos anos, eu achei que poderia ser uma coisa difícil. Porque eu, por exemplo, trabalhei no Itaú, quando eu era estagiário, eu vi uma cena que me chocou. Eu sentei numa mesa cheia de superintendentes, só tinha eu de estagiário e ia apresentar o projeto que eu tava desenvolvendo. Só tinha eu, meu coordenador e um monte de superintendente. Rapaziada, só faltou o dedo na cara. Tava num negócio de louco. Eu olhando pra baixo, falei, nossa senhora. Onde eu tô, né? Que absurdo. Acabou, eles levantaram, deram a mão um pro outro. Onde que a gente vai comer? Como é que tá sua esposa? Eu olhei e falei, entendi. É isso. E eu comecei a trazer isso cada vez mais pro meu dia a dia. Inclusive, quando a gente fechou a parceria, eu falei, Gui, é o seguinte, a gente não vai concordar em várias coisas. Quando a gente não concordar, é na coisa, não é em quem, né? E vamos se bater para encontrar o melhor caminho. É isso.